Agora sim! Vamos falar nessa live hoje sobre a capacidade da nossa cicatrização das nossas feridas de alma, né? Feridas emocionais. Será que você tem feridas emocionais? Será que você está convivendo com feridas emocionais há longos anos e nem sabe que tem? Vamos descobrir isso aqui hoje. Meg Carvalho, mentora sistêmica de empreendedoras. Estou aqui para te ajudar a viver, a expandir essa consciência, a empreender, a viver muito melhor. Olha só quem já entrou aqui, que maravilha! Boa noite, Jace. Parece que tem séculos que a gente não se fala, né? Ai, gente, que legal. Então, você que vai assistir aí já gravado, passa um pouquinho só para frente, né? Porque eu vou falar com o pessoal aqui. Tudo bem, Jace? Vi seus posts hoje lindíssimos. Aqueles florais lindos. Como sempre, né, Jace? Hoje eu vou falar aqui sobre as feridas emocionais. Que a maioria das pessoas nem sabe que tem. Mas, olha quem entrou, Ângela. Ângela, boa noite. Que felicidade ter você aqui. Que ótimo. Ângela é maravilhosa. As feridas emocionais. Nossa, Ângela é uma pessoa maravilhosa para falar sobre esse assunto, hein, Ângela? Falar sobre feridas emocionais, que você que dá lá seus workshops, né? Tá tendo o espelho, não é isso? Só para mulheres. Nossa, Ângela é maravilhosa ali, ó. Boa noite, lindeza. Esse tema é muito interessante. Eu acho tão lindo ela falando boa noite, lindeza. Você sempre fala lá no sua live, né? Eu sempre acompanho. Adoro. Então, as feridas emocionais, é tão interessante esse assunto, porque assim, sempre que eu resolvo falar de algum assunto, eu estudo bastante antes de vir para cá falar com vocês. E eu realmente fiquei surpresa com o que eu encontrei nos estudos sobre esse tema, né? Feridas emocionais. Que as que eles mais falam são 5. Humilhação, que a gente sofre, né? Na infância. Todas essas feridas emocionais são ali, você ativa, né? Você tem isso, você convive com isso, passa a conviver com isso. A partir da infância até os 7 anos de idade, geralmente. E na maioria das vezes é com o pai ou a mãe, né, que isso acontece. Geralmente a pessoa que cuida de você do sexo oposto é que coloca essas feridas emocionais em você. Sem saber, é claro, né, gente? Sem saber, porque ninguém quer isso pra ninguém, mas a gente adquiriu coisas também que a gente não queria, né? Outras pessoas, os pais, os avós e etc. E assim as coisas vão acontecendo. E você, infelizmente, vai fazer o quê? Vai esconder a sua autenticidade, né? A gente não tem a coragem de se expressar com originalidade devido a essas feridas que foram colocadas lá na infância, o que é péssimo, né? E demora muita gente descobrir que é algo desse tipo, que não é culpa sua. Na maioria das vezes a gente pensa o quê? Que eu penso que eu tenho culpa, né? Você acha que você tem culpa por você ser assim. E na verdade é uma ferida da tua alma. Você tá meio que quase que sendo vítima, né? Não é exatamente vítima, porque as coisas não acontecem do nada, já vem de outros tempos, mas é uma dor que você está sofrendo. E sofrendo esse tipo de dor, o que é que vai acontecer? Você vai vibrar cada vez mais baixo, né? E vibrando baixo, você vai trazer mais disso para você, o que é horrível. Então, o sofrimento, esse sofrimento que a gente passa com essas feridas emocionais são horríveis. E
Então eu estava falando as 5 feridas, né? Que são humilhação, rejeição, que acontece muito, a rejeição, a traição, o abandono, que geralmente a gente se sente abandonada na infância, né? Por diversas coisas. E hoje, então, eu acredito que essa ferida emocional do abandono é possível que ainda seja mais difundida ainda pela coisa da mãe trabalhar fora, e o pai também trabalha fora, e quem é que cuida dessa criança? Então, com certeza, hoje está ainda mais difícil. Gente, cadê esse povo que ainda não... Só tem a Jace e a Ângela aqui, o pessoal não veio ainda. Aí até saiu uma, deve estar só a Jace agora, eu acredito que essa não me larga, que eu acho ótimo. Ah, meu filho entrou, que bom, filho. Filho, assiste essa live para ver se você tem alguma ferida emocional. Então, o sofrimento tem um grau diferente de pessoa para pessoa, né? Não é igual, claro que não é igual. E a maioria das pessoas não sabe de onde vem esse sofrimento, muito menos como parar esse sofrimento. Porque ela não identifica que é uma ferida. Que é uma ferida que ela teve lá na infância, lá dos 0 aos 7 anos, tá? E no livro que eu pesquisei, um dos livros que eu pesquisei, esse livro relata bem a idade que você pegou cada ferida emocional. E o que eu achei mais surpreso é que diz que todos nós temos pelo menos 4 feridas emocionais que a gente trouxe da infância. Pelo menos 4 das 5, né? São 5 e pelo menos 4 a gente tem. É quase que assim, você fica, nossa, como assim, né? Eu vou dar o nome do livro, tá, Jássio? Porque esse livro, eu achei ele maravilhoso. Porque ele fala como você curar a ferida emocional. Ele fala qual foi, como você pegou. Conta casos de consultório, né? É de uma canadense que hoje está com 83 anos, a Lise Bourbeau. É a escritora desse livro e ela já trabalha com esse tema, ela tem diversos livros, já trabalha com esse tema há bastante tempo, tá? Ah, chegou a Doces da Val. É possível ressignificar todas as feridas? Sim, com certeza. Só que para isso é necessário a pessoa identificar. Porque o grande problema é justo identificar. Normalmente as pessoas acham que é natural aquilo que ela vive, aquele sofrimento que ela vive, ela acha que é natural. Ela não acredita que é de uma ferida emocional. Muito menos que veio da própria família, sabe? Então, assim, se você não identifica que você tem a ferida, como que você vai curar, né? Como que você vai dar um novo significado a algo que você não aceita que tem? Então, assim, 2 coisas importantes para a gente curar as feridas emocionais. É essa identificação e a aceitação que você convive com isso desde muito tempo, né? Porque vem desde lá da sua infância. Então, assim, Jace, é como naquela mentoria que nós fizemos e você descobriu aquelas coisas de infância sua, quando você identificou o que estava acontecendo, você conseguiu se sair disso, você se libertou. Então, assim, era uma ferida emocional e você não sabia. Entendeu? E o pior, que quando a gente não sabe, né? Existe lá a ferida emocional, você não sabe dessa ferida e você piora a situação. Porque você entra meio que num casulo para se proteger. Aí você coloca a culpa no outro, né? Coloca a culpa no outro. É sempre o outro. Aí quando você está colocando culpa,
Aí você não perdoa aquela pessoa porque você acredita que ela é culpada. Você está julgando. Olha só o tanto de coisas ruins que passa a vir para a pessoa simplesmente por falta de identificação da ferida, né? Da ferida emocional. Então, a ferida ou as feridas, né? Que segundo a Lise, nós temos pelo menos 4 das 5. Essas feridas, elas impedem você de ser você própria, simplesmente. O que a Ângela falou. Sim, é importante acolher essa criança e os pais, né? E essa criança precisa reconhecer o quanto, tipo, se ela ainda tem pais vivos, ela precisa se aproximar mais do pai, entender o que aconteceu, né? Como que esse pai e essa mãe, na verdade, eles não têm culpa do que eles trouxeram, do que eles repassaram para os filhos, porque ele está repassando o que ele recebeu e achando que tá tudo certo, né? Nos dias de hoje, não tanto, mas no passado, imagina só como os pais davam surra nos filhos, que é uma coisa que eu encontrei aqui no livro, que eu achei assim, super interessante. Gente, aí eu lembrei, né? Eu lembrei porque, assim, na minha casa, às vezes papai batia, tá? Eu praticamente não apanhei, graças a Deus. Mas eu fugia para não apanhar. Mas a minha irmã, assim, eu tenho uma irmã que apanhou bastante. E é muito ruim, né? Todo o ambiente, assim, quando o pai vai bater, porque batia como se fosse a boa menina. Não era que eu era boa, não, gente. Não era que eu era boa, mas eu corria, né? Deus me livre. Era horrível de pensar nisso. Então, assim, o ambiente de ter um pai batendo na irmã, meu Deus, é horrível. E eu amava muito meus pais, né? Mas aí é possível que eu tenha contraído a ferida emocional do abandono. Porque tem também essa ferida do abandono. Porque quantas de nós devemos ter essa ferida do abandono? De você, eu lembro quantas vezes eu procurei a minha mãe e a minha mãe não estava em casa, sabe? E eu pequenininha, isso eu lembro que eu ficava bem triste. E só que fala-se muito da questão do sexo oposto, né? Então, no meu caso, seria o meu pai. As minhas feridas emocionais são mais voltadas para o meu pai do que para minha mãe. Eu vou ler o livro assim mais profundamente, que livro, quando a gente lê novamente, a gente encontra outras coisas, para eu entender melhor ainda sobre isso, porque eu achei muito interessante. Boa noite, Vilma, que bom que você está aqui. Então, a gente está falando sobre as feridas emocionais. Escrevam para mim, por favor. A capacidade... Não, pode ser as 5 feridas emocionais. Pode ser só isso. As 5 feridas emocionais. Nós vamos falar sobre elas. Aí alguém escreve aí para mim, por favor, que eu vou fixar. Não, papai não. Papai morreu já. Apanhou muito, né, viu? Ai, gente, como isso é triste. É triste. Então, assim, só nessa questão de você ter apanhado, com certeza você tem algumas feridas emocionais, né? Não tem como não ter, gente. Só que nós precisamos reconhecer as 5 feridas emocionais. Deixa eu fixar aqui. Nós precisamos reconhecer que eles não sabiam o que estavam fazendo, tá, gente? A grande verdade é essa. Aliás, eles achavam que estavam fazendo bem, né? Vilma, seu pai ou sua mãe, não sei de quem você apanhou, mas eles achavam que estavam fazendo muito bem para você. Era a educação do passado, né? Era bater. Então, essas feridas emocionais fazem com que a gente reaja às coisas da vida, às situações da vida,
Então nós vamos reagir a pessoas. Ah, é o padrasto. Ah, meu Deus. Complicado, né? Pior ainda, né? Quando é o padrasto. Não sei se é pior, tô falando assim, mas é complicado, né? Seu padrasto. Então a gente passa a reagir à vida, em vez de apenas agir, a gente passa a reagir em cima dessas feridas, que a gente não sabe que a gente está reagindo por causa delas. Mas a grande verdade é essa. A gente passa a reagir. Reagir às pessoas, reagir em qualquer relação. O que a gente vai tendo cada vez relações mais conturbadas na nossa vida. E a gente não sabe por quê. E essa questão da ferida emocional, tá bom? Então, assim, se o nosso corpo físico, gente, se o nosso corpo físico já tem toda a capacidade de recursos, muitos recursos, para regenerar qualquer tipo de doença que aparece, né, que aparece, várias doenças, ele tem essa capacidade da regeneração, da cicatrização. O nosso subconsciente tem a capacidade de dar um novo significado a essas feridas emocionais. Então, assim, nós precisamos olhar para elas, para a gente se curar delas. Sem olhar para as feridas emocionais, a gente vai permanecer padronizando isso, né? A gente vai levar isso para os nossos filhos. Em vez da gente parar na gente, porque a gente sabe que está errado, a gente vai levar para os filhos, que vai ser levado para os netos, e isso vai se perpetuar. É muito importante olhar para as feridas emocionais para simplesmente limpar, né? Exato, repetir os padrões. É exatamente isso. Ângela é maravilhosa, ela fala desse assunto perfeitamente. Então a gente repete os padrões se a gente não reconhece que isso existe, se a gente não aceita. Precisamos aceitar também, não só identificar, quanto aceitar as feridas emocionais. E como elas são 5, né? Abandono, rejeição, humilhação, traição também, tá? Ah, esqueci a outra que eu acabei de falar. Falei. Você lembra qual é a outra, Ângela? Porque são 5. E se são 5, é ideal que a gente estude sobre isso para entender assim, eu realmente tenho? O que é que tem acontecido na minha vida que eu estou reagindo a ela em vez de agir sabiamente, pensando, né? Olha a Rose aí. Boa noite, Rose. Que bom que você veio. Então, se o subconsciente tem essa força, gratidão. Você merece muito, Ângela. Se o nosso subconsciente tem toda essa força que é extraordinária de regenerar esses sentimentos, né? Fazer isso tudo, fazer com que você tenha uma visão diferenciada para isso. A gente precisa usar essa força, usar esse poder do nosso subconsciente para dar um novo significado à ferida emocional, ao jeito que a gente vê as pessoas. Porque uma pessoa que leva uma surra ele colocou aqui, ó. Rejeição, abandono, humilhação, traição e injustiça. Sim, a injustiça também. Exatamente. São essas. Rejeição, abandono, humilhação, traição e injustiça. E sempre que tem rejeição, sempre que você tem a ferida da rejeição, você adquire junto a ferida do abandono. Sempre que você tem a ferida da traição, você adquire junto essa ferida da injustiça. Mas em qual é o lugar que nós não podemos ficar? É no lugar de vítima da situação. No lugar de que nós não somos capazes de... Olha a Fernanda. Boa noite, Fernanda.
A gente não pode ficar nesse lugar de que a gente não é capaz de ser protagonista da própria vida, né? É isso que a gente não pode. Independente de ter acontecido essas feridas na nossa vida, porque a gente era criança, porque a gente não tinha a condição de entender naquele tempo para que aquilo não acontecesse com a gente, né? A gente não era capaz disso pela pouca idade. Mas mesmo assim, hoje que você é adulta e que você vai identificar que tem essa ferida, é hora de dar um novo significado. É hora de estudar mais sobre isso. É hora de tomar o seu lugar de protagonista. E nada de se vitimizar, de se colocar como vítima de como, aquilo aconteceu, meu pai, minha mãe. Nada disso, né? O que vai te ajudar é ter esse olhar diferente, dar um novo significado a cada experiência que você viveu. É isso que vai te ajudar. Você se reconstruir com um novo olhar. Porque é super possível, né? Você olhar para dentro de você mesmo com uma nova direção. Então, olhar para o seu coração. Olhar para o seu coração, porque você, com as feridas, você tende a viver no automático, só na reação, só no reagir. Vítima da situação, quando reconhecemos recursos para não ficar nesse lugar. É isso. Recurso para não ficar nesse lugar. Esses recursos estão dentro de você, só que você precisa de conhecimento para encontrar. Para encontrar esses recursos dentro de você. Porque a salvadora da própria vida é você, né? Não tem como, não tá no outro. E as pessoas vítimas das feridas emocionais acreditam que a solução da vida delas está no outro. Elas acreditam, infelizmente, e dão poder ao outro. É onde adquire mais feridas emocionais, é onde o problema aumenta. Se você dá poder a outra pessoa para reger sua vida, né, de alguma maneira. Então você precisa entender o que é que você pode e o que é que você deve fazer por você mesma nesse momento que você está descobrindo que você tem no mínimo 4 feridas emocionais. No mínimo 4. Que foi o que eu descobri lendo, né? Porque na minha cabeça eu não tinha, tá? É muito interessante. Então a gente precisa se voltar para esse conhecimento, para melhorar essa nossa vida. Como que você vai empreender, né? Que aqui todas nós somos empreendedoras. Como que a gente vai empreender bem, né? Como que a gente vai se sair bem? Como que nós vamos tomar nossas decisões com essas feridas emocionais ali como tapete? Não tem como, né? Porque todas as nossas relações vão estar voltadas para esse passado doloroso. Por que é doloroso? Quando a Vilma colocou aqui que ela levou surra, eu sinto. Eu sinto por quê? Porque no meu passado eu via a minha irmã apanhando. Eu nunca apanhei, mas eu via a minha irmã. E isso assim, olhando hoje pra lá, eu penso, meu Deus, é doentio. Hoje eu penso assim. No tempo a gente não pensa, a gente acha que é educando, né? No tempo, você vivendo ali, você acha que é educando. Então, os nossos pais, eles não entendiam que primeiro vem as relações, depois vem as regras. Não. Eles entendiam que para educar, primeiro eram as regras. Então, tem muito aquela coisa do afastamento de pai com filho, de mãe com filho, né? Que tem aquele afastamento para educar.
Primeiro vem as regras e depois vem as relações. Não dá para ser assim. Assim a pessoa não está agindo com o coração. E foi o que aconteceu com nossos pais. Por quê? Porque eles viviam no automático, porque eles receberam isso dos pais deles. Então viver no automático. Não pensa com o coração, não age com o coração. Age com a consciência apenas, né? Essa que é 5%. É a consciência. E não lá o subconsciente, a capacidade de ajuda, ou agir com amor. Não tinha isso. Não tinha isso, infelizmente, tá? O que imperava mesmo era o autoritarismo na maneira de criar. E se tem famílias que não criam assim com autoritarismo, as pessoas até julgam, né? Antes era assim. Hoje ainda tem famílias assim, mas eu acredito que seja menos, tá? Gente, vamos mandar aviãozinho para ver se vem mais pessoas para essa live, que vai ser uma live bem maravilhosa. Sobre essas feridas emocionais, eu vou trazer bastante dados aqui desses estudos. Deixa eu mandar aqui pro povo. Vou mandar para 5 pessoas. Ah, que legal. Mandei até para mais. Ai, ai. Mandem aí, vamos trazer o povo para a live. Então, gente, se você for olhar lá na sua relação com seu pai, com sua mãe, como que era? Eles ouviam você? Falava, senta aqui, filha, vamos conversar. Aí, gente, chegou gente, que ótimo. Boa noite, Elisa. Então, eles sentavam com você para conversar, para ouvir o que você tinha para falar? Você conseguia compartilhar os seus sonhos com seus pais? Na minha casa, isso nunca foi possível, infelizmente. E isso faz toda a diferença na criação de filhos, né? Então, hoje nós precisamos mudar isso. Ai, minha irmã entrou, que bom. Ai, ai. Lúcia. Então, essa ferida emocional paterna, que é essa, não é das 5 que eu falei, mas é uma nova, tá, Ângela? Que é ferida emocional paterna, é das feridas mais difíceis para curar. Porque nós não queremos olhar para ela, tá? Às vezes a gente, o que é que a gente acha, né? Que essa criação é normal. Aqui, ó. Eu nunca, porque não tinha oportunidade, é isso, não tinha oportunidade. Não tinha, eles não tiveram essa oportunidade, então não nos passaram essa oportunidade. Tá? Então, assim, nós carregamos feridas emocionais a vida inteira, porque nós recebemos esses abusos de vários tipos, né? Psicológicos, mas nossos pais não sabiam, mas era o que mais acontecia. E isso moldou a nossa personalidade, porque do 0 aos 7 anos a gente estava ali moldando a nossa personalidade. Estava criando autoestima, autoconfiança. E como que você tem autoestima elevada, autoconfiança, se você levou uma surra? E porque quando a pessoa leva uma surra, não é só a surra, as palavras, né? As palavras que você ouviu antes de levar essa surra ou depois de levar essa surra. Então, o que eu tô falando aqui é para que vocês olhem para a ferida, para reconhecer, aceitar e perdoar, que é a maneira que se tem da gente dar um novo significado a isso tudo, tá? Não é para piorar as coisas, para ficar contra pai, né, contra mãe. Não é isso, porque isso não vai ajudar em nada. Agora, assim, essas feridas que aconteceram lá na infância,
elas se tornaram a lente que você passou a enxergar tudo no mundo, tudo. As pessoas, as relações, tudo, qualquer coisa. Você passou a enxergar a partir dessas lentes. Então, às vezes, essa coisa de que a gente vê muito, né? Principalmente trabalhando na CLT. Pessoas não confiam em pessoas. Como é doentio, normalmente, esses ambientes profissionais, né? Corporativo. Muito doentio, as relações doentias. E de onde vem isso? Se não é, boa noite, Maikele. De onde vem isso se não é dessas feridas emocionais que a gente tem e não sabe que tem? E essa ferida emocional paterna é a mais difícil de ser curada. Essa a maioria de nós tem. Tá? Então, assim, você vai decidir o seu comportamento, gente. O seu comportamento vai ser todo baseado lá nas feridas emocionais que você sofreu. Toda a tua vida pessoal, profissional, tudo. É como se você recebesse um molde. Você não vai confiar. Você não vai confiar em você própria. Por isso, a necessidade de dar um novo significado. Por isso é tão importante o workshop que a Ângela está fazendo, o espelho. Eu acredito que você até toca nesse assunto, né, Ângela? Não sei se você está aqui ainda. Você deve tocar um pouco nesse assunto sobre feridas emocionais, porque você fala da infância também. O espelho, gente, tem tudo a ver. Como é importante você se ver. Você saber quem você é. Além de apanhar do padrasto, me casei para fugir e acabei sendo... Sim! Isso aqui é o que a Ângela falou. É a repetição do padrão. Houve uma repetição do padrão. Quando a gente não cura, porque assim, ó, você fugiu para que a coisa não acontecesse mais. Mas você não tinha identificado, você não tinha aceitado, você não tinha dado um novo significado. Então você atraiu mais disso para sua vida, só mudou a pessoa. Enquanto a gente não cuida, é isso que vai acontecer. A coisa vai se repetir. Então assim, Vilma, se até hoje isso não foi olhado, se não foi curado, então esse é o momento de você olhar. Para que isso não se repita, porque se essas coisas todas que aconteceram, se você tem filhas que vê isso, ou filho, né? Isso também se estende para a vida deles. Porque nós educamos com exemplo. A gente não educa com palavras. A gente educa com exemplo. Tá? Então, se filhos participaram de coisas assim, eles também adquiriram as feridas emocionais, tá? Você não é culpada disso de maneira alguma, nem esse padrasto. Ele também não recebeu, ele só repassou o que ele recebeu. A vida é assim. A gente precisa olhar para a nossa vida com mais carinho, com mais amor, entendeu? Então, o primeiro é isso. Reconheça que você carrega uma ferida. Uma não, né? Que a autora, a Lizzie, falou que no mínimo 4 a gente tem. E é geral, tá? Geral. Não é só a Vilma que contou isso aqui, não. É geral. Então, você precisa levar em consideração que o seu pai, padrasto, né? O seu cuidador, ele não recebeu da vida o que ele gostaria. Por isso ele passou. Por isso ele passou isso. Ele pensou que estava fazendo certo. Que naquele tempo era assim. E sabe quem é assim um grande vilão que muito nos atrapalha? É o ego. É outro que a gente precisa conhecer muito. Porque ele atrapalha a gente a identificar a ferida. Ele atrapalha a gente a se libertar do passado.
Ah, que bom, perdoei e me separei. Tá certo. Pois é. E a gente não precisava nem passar por isso, né? Não precisava passar por uma separação. Mas tá tudo bem. Brincadeirinha. Boa noite, que bom. Então, assim, o ego, né? Ele é o nosso sistema de defesa. Ele quer proteger a gente. Só que o ego acaba mascarando as feridas emocionais. Para proteger a gente do sofrimento, ele mascara as feridas. Só que se a gente não olha para elas, porque tipo assim, para o ego, se a gente olhar para elas, nós vamos sofrer novamente. Mas se a gente não olha para elas, a gente não aceita elas e a gente não cuida. Aí a gente vai viver processos repetitivos, como foi o caso aí da Vilma. Que a gente foge, pensando que está fugindo do problema, a gente está indo para outro problema. Que só muda o endereço, só muda o CPF, né? Então, o que é necessário, né, é você trazer o problema para primeira pessoa do singular, o eu. Porque quando você traz, sabe, o problema é meu, eu vou cuidar. Aí sim, aí você entrou no comando. Aí você é a dona do jogo. Eu, como ela colocou aqui, já me curei, perdoei, separei. Então, nós precisamos disso. De colocar o problema aqui, ó, é meu, coloca no colo. Como é que nós vamos cuidar disso? Nós, eu e o meu ego, né? E a minha centelha divina. Eu e eu mesmo, tá? Então, assim, você não pode permitir que o ego te impeça de cuidar desse problema. Porque senão ele vai virar uma bola de neve, né? Vai só aumentar, só aumentar. Então, assim, muitas pessoas que não sabem lidar com feridas emocionais e nem sonham que é uma ferida emocional, mas ela está vivendo aquele sofrimento lá. Muitas acabam como, gente? Acabam querendo tirar a própria vida. Como isso acontece? O porquê dos suicídios, né? Eu mentorei aqui pessoas com essa perturbação mental, que já tinha tentado tirar a vida 4 vezes. E essa pessoa não sonhava que o problema dela estava nas feridas emocionais. Porque ela nunca olhou assim. E aquela criança que apanhou, ou que foi abandonada de alguma forma, foi rejeitada, essa criança, ela continua aí dentro. A criança, ela não morre porque você cresceu. A criança continua aí dentro. E em vários momentos, em várias situações, você vai agir como uma criança. Porque você passa a reagir às coisas da vida, tá? Mas assim, o seu foco, ele não deve ser também direto na ferida. Ele deve ser na solução. Como eu posso dar um novo significado ao que aconteceu? Tá, aconteceu isso. Eu fui rejeitada. Qual é o novo significado que eu vou dar a isso? O quanto eu sou capaz de, mesmo assim, ser autoconfiante, mesmo assim, ser decidida, corajosa. Como eu posso fazer isso? Então, talvez seja um momento de você se colocar no seu quarto, conversar com Deus, fechar seus olhos, né? E fazer perguntas poderosas, perguntas afirmativas. Como eu posso fazer para me livrar das feridas emocionais? Quais são essas feridas emocionais que eu tenho? Pergunta e espera a resposta. Vai vir a resposta.
tá? Porque você precisa se direcionar para o seu crescimento. E onde é que vai estar esse crescimento? É a partir do seu coração. É a partir de você olhar para dentro. Você precisa olhar para dentro, tá? Entender assim, como eu vou fazer para o meu futuro valer a pena, mesmo eu tendo esse passado que foi difícil, que foi doloroso. Mas como eu vou fazer para esse futuro ser diferente, né? Então, assim, a aceitação desse problema, a aceitação da ferida é um ponto importante. Então, assim, quando você quer só se livrar de alguma coisa ou de alguém, porque você não aceita aquilo, que na maioria das vezes é o que acontece, você não aceita e você quer se livrar daquilo. Só que você não cuidou. Então, essa liberdade, né, que você vai adquirir, ela é temporária e ela vai voltar com mais força, porque você não cuidou. Então é como se você estivesse cuidando de um monstrinho dentro de você que vai crescer, que vai virar um monstrão. E vai te fazer sofrer mais ainda, se você não cuidar, se você apenas se livrar. Entende? Como é importante? Então, essa falta de autoaceitação, porque as feridas emocionais causa a falta de autoaceitação. Essa falta de autoaceitação, de você se aceitar como você é, do jeito que você é, faz essa ferida doer ainda mais. E empreender assim, como que a pessoa cresce? Você vai crescer, mas você vai ter a vida toda sem sentido. Mesmo que você cresça, porque se você trabalhar muito, se você tiver foco, você vai crescer. Mas você não vai encontrar alegria nas coisas. Você não vai encontrar sentido. Aí não dá, né, gente? Não vai ser bom. E às vezes a gente alimenta a ferida. Muitas vezes nós alimentamos a ferida. É isso que é preciso ser visto. Será que eu estou alimentando alguma dessas feridas? A ferida da rejeição? Quando a gente fala dela, quando a gente reclama. Porque tipo assim, você está falando, está reclamando, mas você não está decidindo viver sem ela. Aí você está fazendo ela crescer, né? Não vai te ajudar em nada. Então, a autora, ela até fala aqui assim, ó, porque milhões de pessoas se viciam em substâncias que vão fazê-las dormir, né? O Prozac, que é um remédio, eu não sei se é o primeiro mais vendido nos Estados Unidos. Se eu não me engano é isso, o Prozac, que é para dormir. Por quê? Por que que existe isso? Então, esse dormir a partir de remédio, está impedindo a pessoa dela ter a consciência de um problema real. Infelizmente. Então, tem tanto avanço na ciência, mas esses problemas aí de cigarro, álcool, droga, açúcar, jogos de azar, né? As drogas, elas cada vez aumentam mais. E isso tudo, gente, é ferida emocional. Aquele chorão, né? Chorão do Charlie Brown Jr. Charlie Brown Jr. Imagina o quanto de ferida emocional devia existir para ele viver como ele viveu, apesar da fama, do sucesso que ele vivia. Infelizmente, né? Olha só para onde a vida dele foi. Imagine que ele não sonhava que as feridas emocionais estavam ali. Então, assim, as pessoas, elas não querem sentir a dor da alma, né? Que é essa ferida
chama dor da alma, essas feridas emocionais. As pessoas não querem sentir essa dor da alma. Aí elas se separam, como a Vilma acabou de falar, se divorciam, mas tá olhando, tá cuidando da situação para que isso não se repita, para não passar isso para frente, que é o mais importante. Entende? Então, assim, essas feridas abertas, elas fazem você sofrer, tá? Todos nós sofremos de rejeição, abandono, traição e injustiça. Apenas a dor da humilhação que não está presente em todos os indivíduos. Apenas a dor da humilhação, que está presente só em alguns. Isso é o que a autora fala, tá? A Lise, né? Maravilhosa ela. Livro maravilhoso. No final aqui eu vou dar para vocês o nome do livro, tá? Então ela fala assim, que ela vem de uma família numerosa, assim como eu, né? E os pais dela fizeram o possível pelos 11 filhos, trabalhando muito, eles trabalhavam muito, como os meus, a mesma coisa. Então, mas eles não estavam presentes, não estavam atentos às necessidades do filho, o quanto que os filhos gostariam. Porque realmente é difícil, principalmente com muitos filhos, você tá presente. Que o que aconteceu na minha família é a mesma coisa. Então eles não tinham tempo, ela colocou aqui, eles não tinham tempo nem de elogiar, nem de ouvir os filhos. A mesma coisa aconteceu na minha casa. Só que o problema não era só tempo, né? Falta de conhecimento também. Então, assim, alguns dos irmãos dela que ela conta se sentiram mais rejeitados, outros se sentiram abandonados, outros se sentiram traídos. Por quê? Porque tem a coisa da percepção de cada um. Cada um sente de uma forma. E ela falou assim, alguns dos irmãos dela sofreram também humilhação dentro da casa dos pais. Só que ela diz assim, agora eu sei que não era o que eles faziam que causava esse sofrimento. Foi a percepção pessoal da atitude deles. Então, assim, a percepção de cada um que estava vivendo a situação ali na casa, que entendia, né, qual era a dor que aquilo estava sendo causado dessas cinco feridas emocionais. Então, é sempre a nossa percepção ou a nossa interpretação dos fatos que causa esse sofrimento. E não exatamente o que a pessoa faz. Mas como você percebe e como você reage àquilo. Porque uma pessoa pode, até, digamos assim, levar uma surra, que foi o que a gente mais falou aqui. A pessoa até pode levar essa surra e não levar isso para frente, não levar mágoa, não ter ressentimento. Pode acontecer. Enquanto outra, eu vi assim algumas histórias de pessoas que depois de uma surra foi embora e ficou 25 anos longe. 25 anos sem voltar em casa, depois que apanhou. Olha só que loucura. O quanto afeta as nossas relações, né? Porque às vezes a pessoa se revolta, gente. Se revolta, né? Então, já pensou? A ferida da rejeição, ela fala que você tem esse despertar que acontece, né? Essa ferida na sua vida, desde a concepção, desde a sua concepção até você ter 1 ano de idade. Já pode acontecer a rejeição. A criança se sente rejeitada pelo genitor do mesmo sexo. Então, assim, se você é mulher, pela sua mãe, se você é homem, pelo seu pai. E não acredita, a criança passa a não acreditar no seu direito de existir, porque ela foi rejeitada. Olha o quanto isso é profundo. Ela passa a acreditar
que ela não tem o direito de existir. Aí ela vai colocar uma máscara de fugir das situações. Ela quer fugir tanto das situações quanto das pessoas. E os comportamentos da pessoa que tem essa ferida, que vive essa ferida, assim, ela acredita que ela não vale nada. A pessoa passa a acreditar que não vale nada. Ela está sempre insatisfeita com o que ela é. Ela se considera sem valor. Olha só, que horrível. E ela dá pouca importância às coisas materiais. Então assim, para que buscar, né? Ela não vai buscar. Vai buscar para quê? Se ela própria não tem importância, imagina as coisas, né? E tem casos dessa pessoa com essa ferida da rejeição se tornar obsessiva. Também tem casos, né, que vai para o outro lado, vai para o outro extremo, tá? Já nas feridas de abandono, o despertar dessa ferida acontece entre 1 e 3 anos de idade com o genitor do sexo oposto. Então, assim, se você é mulher, é com seu pai, com alguém que cuidou de você lá, o sexo oposto. Ferida do abandono, tá? Essa criança que sentiu isso, que sofreu isso, né? Ela tem dificuldade de afetividade, de ser carinhosa. Ela vai ter toda essa dificuldade. Porque faltou a ela a nutrição emocional. Ou até ela pode ter vindo a receber um afeto, mas não foi de forma calorosa como ela queria. Por isso ela se sente abandonada, tá? A máscara que ela passa a usar na vida dela, mesmo depois de adulta, é a dependência. Ela é muito dependente. É a pessoa que se sentiu abandonada. E o maior medo dela é da solidão, tá? Medo da solidão. O comportamento dela é que ela tem dificuldade de funcionar sozinha, vai pedir opinião em tudo aos outros, tem muito medo da solidão, como eu já falei, e busca presença, busca atenção. Então, assim, ela quer a validação dos outros. E geralmente ela sofre de uma profunda tristeza. Como é terrível uma ferida emocional, né? E pensar que a gente tem 4 delas, dessas 5. Então, assim, essa pessoa, quando ela tá sozinha, que ela se sente abandonada, né? Ou aconteceu isso na infância dela, quando ela tá sozinha, a tendência dela é ela chorar muito. Chora sozinha, sem que ninguém veja, tá? E também ela tem é normal dela ela entrar muito nas emoções e nas dores de forma negativa, né? Onde a sua vibração vai baixar cada vez mais. E ela costuma usar os seus problemas para chamar a atenção, para que a atenção seja voltada para ela própria. Porque a carência, né, gente? A carência. Uma pessoa dependente, ela é carente. Costuma ser muito dramática também, claro, né? Já as feridas da humilhação acontecem também entre 1 e 3 anos de idade. E esse genitor, né, essa pessoa que cuidou e reprimiu todas as formas de prazer físico dessa pessoa. Geralmente com palavras, né? Uma criança que sofreu essa humilhação de um pai, ela vai ter muita dificuldade de sentir prazer com os sentidos dela. Então, o prazer de comer, o prazer de ouvir música, ela vai ter dificuldade nessas coisas simples, né, e tão necessárias pra gente, infelizmente. Então, assim, a liberdade dela foi violada por essa atitude repressiva. Então, assim, se ela sentiu vergonha, olha onde ela tá. A vontade dela é de ser eliminada. Eliminada, tá? Aí, qual é a máscara que ela coloca para ela viver na vida melhorzinho? É de masoquista. Masoquista, aquela que gosta de sofrer, né? O maior medo dela é da liberdade. O maior medo, engraçado, né? Com certeza essa pessoa aqui vai ter medo do sucesso. Porque ela tem medo da liberdade.
Então ela vai se auto-sabotar. Se for possível ela ter liberdade, ela vai se auto-sabotar para não ter essa liberdade, porque essa ferida emocional não permite que ela tenha liberdade. O medo dela é grande demais, né? O comportamento dessa pessoa é se conter nas palavras, tem cuidado para falar, tem medo de falar, né? Ela acha que ela não tem o direito de falar as coisas porque ela pode prejudicar outras pessoas. Porque um dia ela foi humilhada. É interessante. Porque isso acontece muito na escola, né? Isso aqui já sai lá do âmbito da casa dos pais. Essa questão da humilhação acontece também com os pais, né? Mas acontece muito na escola, essa questão de humilhação. Então, essa pessoa, ela tá muito inclinada a tudo, ela desculpar os outros. Desculpar porque ela se sente culpada. Olha só, que lugar horrível, né? E ela tem o medo de ser punida simplesmente pelo fato dela aproveitar a vida. Que coisa. Olha só. É horrível isso, né? Aí ela se sente atraída, gente, por pequenas coisas. Ela não quer as grandes coisas. Porque as grandes coisas vai trazer liberdade. Então a atração dela é por pequenas coisas. Olha só. O que é que vocês acham disso? Vocês já estão se vendo em alguma dessas feridas emocionais que eu estou falando aqui? Aí a ferida da traição, entre 2 e 4 anos de idade, a pessoa já desperta, né? Assim, já acontece normalmente essa ferida da traição. Essa criança, ela é desapontada, olha só como é bebê, né? De 2 a 4 anos de idade. Porque ela sofreu, o desapontamento dela é porque ela sofreu por ela não ter as expectativas de atenção atendidas. Então, ela se sente traída pelos pais, né? Aqui é pelos pais de 2 a 4 anos, pela pessoa que cuida dela. Ela quer atenção. Olha, me veio assim a imagem dessa coisa da criança no berço chorando e a pessoa não pega, né? A pessoa fala, deixa chorar, deixa chorar. Então ela vai pegar essa ferida emocional. É horrível. Então ela sente que é como se tivesse promessas quebradas, né? Porque os pais é para cuidar. Aí ela vê nos pais mentira, sinal de fraqueza. Ela considera que o pai não assumiu a responsabilidade. Olha o tanto de coisa que passa pela cabeça da criança e que ela traz para a vida toda. É interessante. Qual é a máscara que ela traz para a vida dela? Controle. Ela passa a querer controlar os outros porque houve esse descontrole nela, né, na infância dela. E o maior medo dela é a separação, a dissociação. É que neguem alguma coisa a ela. Existe esse medo, tá? E essa pessoa, ela vai procurar ser especial e importante. Só que como tem esse fundo de pano aí de uma ferida emocional, isso não vai dar certo. Não vai ser bom, né? Porque ela vai querer que títulos ocupe esse espaço da ferida emocional. Que ela não sabe que é uma ferida. E é aquele tipo de pessoa que vai se impressionar, que vai ficar deslumbrada muito facilmente com a presença de uma pessoa rica, uma pessoa famosa. Você fica ali deslumbrada e por trás tem a ferida emocional. É muito interessante isso, né, gente? A ferida emocional da traição. Aí vem a ferida da injustiça, que também é bastante interessante.
Porque injustiça é uma coisa que, na verdade, eu acho que nem existe, né? Injustiça. Porque tudo tem um quê? Tudo tem. É a lei da causa e do efeito, em tudo. Então, eu acredito muito nisso, tá? Então, por isso eu não acredito na injustiça, não. Mas esse despertar da injustiça está entre os 4 e 6 anos, com o genitor do mesmo sexo. Então, no meu caso, seria com minha mãe, né? No caso de vocês aqui, são todas mulheres, seria com a mãe. É a criança que sofreu com a frieza desse genitor, né? Dessa mãe. No nosso caso aqui, mulheres. Então, assim, se a nossa mãe, se a gente sentiu que ela foi fria, a gente adquire essa frieza da injustiça. Se a mãe foi fria de alguma maneira, se ela foi capaz de se expressar de maneira ríspida com a gente, isso acontece, né? Infelizmente. Então, houve aí uma reação onde corta a sensibilidade. Aí você muda. Aí sua vida passa a ser diferente por causa disso. Porque você sofreu isso. Você passa a ser rígida. Começa a usar a máscara da rigidez. E pensa que é algo natural da sua personalidade. Que foi criada só na sua personalidade. Mas é a ferida emocional lá atrás. Nesse caso da injustiça. Eu era uma pessoa muito rígida. Eu fui muito rígida. E durante muito tempo, eu fui bastante rígida. Não é à toa que eu passei por tantos cargos de liderança. Sempre eu entrava na empresa, logo eu estava no cargo de liderança. Pelo meu jeito de ser, eu era bastante rígida. Aí o maior medo dessa pessoa aqui, frieza, tá? E os comportamentos dessa ferida é que raramente essa pessoa admite que ela tá com um problema, que tem alguma coisa incomodando ela. E isso é péssimo para a pessoa, né? A pessoa é rígida e orgulhosa, né? Que não deixa de ser orgulho. E às vezes essa pessoa, ela é muito otimista também e quer ser sempre positivo. Só que o pano de fundo é a ferida emocional. Aí não dá certo não, né? Deixa eu ver como é que ela falou aqui. Interessante. Minha mãe foi morar longe de mim quando tinha 2 anos. Sofri muito. Nunca passei por esse lado. Pois é, a pessoa sofre. Com certeza a ferida do abandono você tem. Porque se com 2 anos ela foi morar longe, só que a gente não sabe, né? Desses negócios, não tem o conhecimento. Mas é certeza que você tem a ferida do abandono. Então, assim, a dor física, gente, que a gente nem sonha que tem a ver, né? Mas olha só, a dor física é um reflexo da dor psicológica e serve para chamar a nossa atenção para a verdadeira causa da dor. Porque muitas doenças têm como pano de fundo essas feridas emocionais. Sempre fui uma pessoa fria em expressar meus sentimentos. Pois é, Michaela. Olha a importância de entender. Aceitar, tá? Precisa assim, tipo, se você tá identificando essa ferida, aí você precisa aceitar, perdoar, entender que ela não sabia o que ela estava fazendo, porque é assim mesmo, né? Eles não sabem o que é que fazem. Assim como nós, né? Também. Então, a gente passa de uma ferida a outra todos os dias, tá? Dependendo das circunstâncias e das pessoas que a gente encontra no nosso caminho. E o que ela fala, Lisa, é que ela percebeu que geralmente no trabalho a gente sofre mais com a rejeição e com a injustiça. Enquanto já na vida pessoal é mais frequente o abandono e a traição. A humilhação geralmente é experimentada você com você própria, tá? Me deixa triste porque eu quero expressar e não consigo, pois é. Mas é só cuidar dessa ferida, tá? Dessa não, de todas, né? Porque no mínimo 4 você tem, que foi o que a autora do livro falou, acredito muito nisso.
porque depois que eu li, aí eu percebi como é real isso aqui. É muito interessante, tá? Mas aí é que tá. O me deixa triste, aí você quer ficar nesse lugar? Não quer. Então você precisa decidir o que é que você vai fazer agora, a partir de agora. Porque o seu passado não define você, tá? Não define você. Então, assim, as feridas são ativadas desde a concepção, da sua concepção, até os 7 anos de idade. Segundo algumas correntes da psicologia, dizem que já foi desenvolvido crenças durante os primeiros 7 anos de idade. Isso é certo. Então, nossa forma de pensar, as crenças, os medos, os sentimentos, nossas decisões são vividas de forma inconsciente. Mas é necessário trazer isso para o consciente. É necessário trazer isso para o consciente. E como você consegue? Com conhecimento, buscando conhecimento. Principalmente buscando autoconhecimento. Porque é com esse autoconhecimento que você faz a mudança que você deseja para a sua vida, a transformação que você quer. Tá? Então, as feridas, elas podem ser ativadas de várias maneiras. E eu trouxe aqui para vocês algumas maneiras que a gente ativa, né, essas feridas. É pelo que a mãe dizia sobre o seu pai ausente, porque acontece muito, né? Tipo assim, seu pai tá ausente e a mãe tá conversando em casa com os filhos, o que é que ela tá falando dele? Tá ativando feridas emocionais nos filhos. Pelo que a filha observou em outros pais e outros filhos, né? Ou em outras casas, você vai na casa de outras pessoas, tipo, você vai na casa da sua amiga jantar quando você é criança. Aí você observa como que aquela família vive e é diferente da sua. Ali também você vai ativar feridas emocionais, principalmente quando você percebe que na sua casa não tem coisas que tem lá, né? Então você está ativando ali feridas emocionais. Ah, olha, Kátia, que bom. Demorou, mas veio, né, Kátia? Você ativa as feridas emocionais através de um irmão mais velho ou qualquer outro homem da família, né? Como no caso da Vilma aconteceu com o padrasto. Pela imagem que você fez do seu pai. Boa noite, Kátia. E por qualquer homem que pudesse representar um pai aos seus olhos. É principalmente o pai. Para nós. Principalmente o pai que ativa nossas feridas emocionais. Isso é bom a gente saber, né? E quando você percebe que o ego... Olha quem chegou, que bom, Elisa. Quando você percebe que o seu ego assumiu o controle, porque, como eu falei lá no início, que o nosso grande vilão aqui nas feridas emocionais é o nosso ego, tá, Michael? Quando você fala assim, eu fico triste com isso, você está falando do seu ego. Você não está falando da centelha divina. Porque o ego, ele é muito ligado ao passado. A centelha não, é só o agora. E você tem que falar a partir da centelha divina, por quê? Porque você vai tratar da solução. Você não vai focar no que aconteceu no passado, porque isso não importa mais. Agora é só qual é a solução. Como que eu não vou passar isso para outras pessoas? Como eu não vou passar essas feridas para outras pessoas? Como eu vou me relacionar melhor, mesmo sabendo disso tudo, né? Dessa ferida? Como eu vou me relacionar melhor com as pessoas? Ah, estava com a Gi, que legal. Tá bom, boa noite. Então, você não pode permitir que o seu ego assuma o controle. E quando a gente age no automático, a gente está agindo a partir do ego. A gente está permitindo que ele tome o controle. E você precisa permitir que a sua centelha divina assuma o controle. Eu fiz tipo um pacto, vamos dizer, né? A palavra certa não é um pacto, mas assim, eu me comprometi com o Espírito Santo. A partir de um momento para trás,
que eu não lembro nem quanto tempo tem, mas já tem um tempo, eu me prometi que a minha vida seria guiada por ele. Porque essa coisa do automático com o ego atrapalha muito a nossa vida. Atrapalha muito, tá? O ego é uma criação exclusivamente humana e ele se alimenta da nossa energia mental e nos atrapalha muito. É para nos proteger, tá? É necessário o ego, super necessário. Ele quer nos proteger. Mas você não pode deixar que ele comande sua vida, tá? Então, qualquer situação que o ego considere perigosa, porque aconteceu lá no passado, né? Que ele vai olhar para isso, para o passado, vai continuar sendo perigosa para sempre, porque ele vai dar muito valor àquilo. Isso é o teu ego. Então, não tem que dar mais valor a isso. Não tem. Ficou no passado, já era. E isso não vai... isso não vai permanecer no seu caminho se você não quiser ter isso como companheira sua, tá? Leila, boa noite, Leila. Então o ego, ele quer constantemente, ele vai congelar o curso das coisas na sua vida. Boa noite, Rafa, que bom que você veio. Ele vai querer congelar o curso das coisas. Porque o que é que ele faz? Ele nega as mudanças, ele nega as transformações. Tipo, Maikele, hoje você viveu uma grande transformação. Que lindo que eu vi lá, né? Seu ensaio fotográfico, vídeo, post. Então, assim, o quanto você deve ter resistido até chegar e fazer essa grande transformação na sua vida. Quem era que estava no comando dessa resistência? Era o seu ego. Quando você age com o coração, quando você age com sua centelha divina, você vai rumo a essa transformação com facilidade, com naturalidade. Porque a prosperidade é natural, é para ser natural. Já o nosso ego não permite isso. Entendeu? Então, o ego, ele sofre por causa dos desejos não realizados e também por medo de sofrer se os seus desejos se realizarem. Olha como é interessante e como é importante conhecer mais sobre o ego, tá? Então não deixe o ego te controlar, tá? Você que está aqui na live, que está ouvindo essas palavras, entenda. Quando é que você está agindo pelo ego? Quando você está agindo no automático, quando você está apenas reagindo. Se você age com o coração, você está agindo com a sua centelha divina, tá? Então assim, a gente está ciente, né? Consciente das coisas, em média de 5%, gente. Aqui ela fala de 5 a 10%, mas geralmente é 5%, mais ou menos, né? Do que está acontecendo com a gente. Então, isso significa que a gente não tem consciência de todos os momentos. Mas, se a gente quiser, a gente tem. Basta a gente lembrar de valorizar o agora, o instante presente. Igual agora, eu tô aqui com vocês, conversando sobre ego, sobre as 5 feridas emocionais. Eu estou aqui. Então é importante viver esse momento. É importante ter vocês aqui. Tá? Então assim, é uma maneira bem sutil que o ego tem de controlar e de se tornar importante na nossa vida. É criticar os outros. A gente critica, né? Porque o ego age através de quem? Da gente. Então a gente critica o outro como se fosse apenas fazendo uma observação. Ah, fulana tá isso. Ah, fulana tá aquilo. Como se a gente... Ah, é só uma observação. Não, não é. É uma crítica. Então é o ego agindo. Então é uma maneira dele controlar você. Aí você precisa sair disso.
não permite que o ego controle, não permite essa coisa de você falar do outro, né, de maneira alguma. Deixa o outro, nada de criticar, entende? Deixa o outro ser o outro, né? E seja você. Quando você é você, você é autêntica, então você está agindo com a sua centelha divina, tá? Então, se você realmente deseja reduzir e curar essas feridas emocionais, você precisa ser imperativa, decidir, sabe? Ter a consciência do poder que está dentro de você e também da influência que o ego tem na sua vida. Se você não permitir o ego, e se você permitir a centelha, você vai conseguir curar essas feridas. Você vai permitir reduzir, né? Reduzir o impacto negativo que elas têm sobre você. Porque as feridas emocionais têm esse impacto negativo sobre você. Tá? Outra coisa que o ego faz, para vocês saberem quando vocês estão sendo aí consumidos por ele, ele não sabe ouvir, ele vai procurar elogios, vai ficar assim em busca de elogios, de validação. Ele tira conclusões precipitadas. Quando você estiver tirando conclusões precipitadas de alguma coisa, ou melhor, quando você estiver apenas tirando conclusões, porque nós não temos que tirar conclusões. Então, assim, toda vez que a gente está tirando conclusão, é precipitado. Quando a gente está agindo assim, a gente está agindo com o ego, tá? O ego, ele o tempo todo vai se justificar e vai se defender. E quando a gente se defende, a gente ataca. Então, nós vamos ter problemas. Olha só como é importante saber isso tudo. Pois é, depois vocês voltam na live e assistem do início. Porque o assunto é realmente importante na nossa vida. Quando você chega atrasado em algum lugar, ou quando você acha que vai chegar atrasada, você já começa a pensar que justificativa você vai dar. Isso é o ego. Porque quando você age sendo autêntica, você não vai dar justificativa nenhuma. Você vai chegar lá e vai falar o que aconteceu e pronto. Sem buscar justificativas. Entende? Isso é da centelha divina. Então, cada mentira vem do ego e vai esconder outros medos que estão inconscientes. Tá? Assim, o ego vai manter todos os nossos traumas ou as nossas feridas por anos. Porque é a forma dele te proteger. E se você tá dando poder a ele, aí já era, né? Acho que tudo isso que eu falei deu para você entender como você não dá poder ao seu ego, tá? Então, assim, tem pergunta, gente? Se tiver pergunta, pode fazer, tá? Aí você percebe. Você sente culpa? Vocês que estão aqui, tem alguma de vocês aqui que sente culpa? Quanto mais culpa você sente, mais você está permitindo que o seu ego governe a sua vida. Não é você que governa a sua vida. Tá? E a culpa é uma vibração muito baixa, que só vai atrair coisas ruins para sua vida. Ok? Aí tem uma informação assim que eu achei importantíssima, que estava no livro também, que eu vou falar o livro aqui daqui a pouco. Às vezes, né, Jas, que pena, né? Não é para sentir culpa nenhuma. Explica essa parte do ego nos proteger. Sim, o ego, ele quer proteger a gente. Só que o proteger do ego faz com que você não avance. Sempre que você quer fazer algo novo, o ego vai querer manter você paralisada. Ele não quer que você faça algo novo, porque ele quer que você permaneça na zona de conforto, no que já é conhecido. Entendeu? Por isso, quando você quer fazer alguma coisa diferente, vai ter tanta resistência. É o seu ego, é você
agindo sem autenticidade. Para você não permitir que o ego te pare, você precisa agir com autenticidade. Agir com seu coração, entendeu? Eu quero fazer, eu faço. Eu estou aqui. Viver o presente. Porque quanto mais você permitir que o ego te proteja, que ele vai querer te proteger. Te proteger é te segurar. É não deixar você fazer diferente. Porque é por causa dessas feridas emocionais, para você não reviver coisas que você viveu lá no passado, que tá lá escondidinho, que você nem lembra. Porque as feridas emocionais, elas estão guardadas em seu subconsciente. Que horas é que essas feridas emocionais são ativadas de novo na sua vida? Na hora de certas reações que você tem. Entendeu? Aí o ego, ele quer te proteger de você não reviver essas feridas, coisas que você viu lá no passado. Por quê? Você não lembra, não tá aqui no teu consciente, mas tá no teu subconsciente. E o ego sabe disso. O ego sabe tudo que você viveu lá quando você era bebê ainda. Desde sua concepção. Então assim, ela foi abandonada de alguma maneira. É como se houvesse uma conversa. É como se, tá? Mas não há, porque é tudo automático. Ela viveu um abandono lá na infância. Aí agora você quer fazer alguma coisa, aí o ego não, porque ela pode viver aquele abandono de novo, ela vai sofrer. Aí segura você. Aí você não faz nada. Só que você precisa fazer. Você precisa se transformar. Você precisa agir com o seu coração, com a autenticidade. Deu para entender, Kátia? Então, assim, você precisa aceitar o seu ego, né? De qualquer forma precisa. Por quê? Porque ele é necessário na sua vida. Então, você precisa aceitar. Aceitar o ego na sua vida vai tornar as coisas mais fácil para você admitir. Quando você estiver usando uma máscara, que bom que você entendeu. E quando você não ouvir o seu coração. A aceitação é uma prova de amor que você tem com você própria, tá? Porque só o amor vai poder transformar qualquer coisa na sua vida. Então, assim, a informação que eu trouxe quando o seu corpo sofre, por exemplo, rigidez, que tem pessoas que falam assim, o meu joelho não tô nem conseguindo dobrar, né? É rigidez. Rigidez, endurecimento de articulação, as artérias, constipação, né, no intestino. Esses desconfortos dizem o quanto o seu ego quer estar certo e o quanto você está vivendo a partir do seu ego. Então, se você tem constipação, observa como é que está sendo o seu comportamento. Precisa mudar isso. Que essas doenças aparecem no corpo físico para te alertar do seu comportamento, tá? Então, assim, isso significa que a autora colocou aqui, acima de tudo, que você deve, no momento, aceitar que estava com tanto medo de ser ferida que inconscientemente você permitiu que o ego te controlasse. Entendeu, gente? Só que é humano ter medo, né? Ter medo, você não precisa olhar o medo como bom nem ruim. Só entender, é humano ter medo. É da nossa natureza, né? Então, esteja centrada no seu coração. Centrada no coração. Aí vai mudar tudo na sua vida. Aí você vai conseguir se transformar, estando centrada no seu coração. Porque essa é a maneira de você fazer essa transformação interna, né? Essa transformação vai se externar, vai se manifestar de verdade na sua vida. Com o ego, não, porque o ego age no automático. Tá? Quando você consegue estar centrada lá no seu coração, você observa o que está acontecendo. Você é uma observadora das coisas. Então, não tem
acusação, julgamento. Olha a diferença, gente. Como as coisas fluem sem julgamento. Muito melhor, né? Não tem comparação. Então, quando uma dessas 5 feridas faz você sofrer, é porque você não está ouvindo o seu coração e nem as suas necessidades. Entendeu? Ouça o seu coração. E a ferida primária do ego é a ferida da rejeição. Aí, se você sofreu algum tipo de rejeição, o ego não vai permitir que você sofra novamente, né? Ele vai te segurar quando você vai fazer alguma coisa, porque ele acha que vai haver a rejeição. Olha só como é interessante essas coisas do comportamento. É o comportamento humano. Então, você precisa aceitar verdadeiramente quem você é. E essas feridas vão gradualmente sumindo. Você aceitando a sua autenticidade. Entendeu? Tem alguma pergunta, gente? Eu achei esse assunto super interessante. Daqui a pouco eu vou passar para vocês o nome do livro, viu? Já tá quase 2 horas de live, tô louca hoje. Então, enquanto você simplesmente não assume a responsabilidade pelos seus problemas, que é isso que tem que ser feito, assumir. O ego não quer que você faça isso, mas você precisa assumir. Porque ou você assume, ou esses problemas vão voltar ainda maiores. Vão voltar com outras formas, com outras pessoas. Mas a falta de você olhar para eles da forma que você precisa olhar e cuidar, faz com que eles retornem. Monstros, né? Por enquanto tá monstrinho. Aí a gente não olha, a gente não cuida, aí vai e cresce. Tá? Todas as suas doenças físicas são apenas um reflexo dessa dor causada por essas feridas não curadas, que chamam ferida da alma. Porque você era tão novinha, né? E as coisas aconteceram, tá? Então, qualquer trabalho interior que você faça sobre você própria não vai mudar a sua vida até que você adote uma atitude e um comportamento diferente. Porque é mais importante as experiências, tá, gente? Interessante e profundo, ele é muito profundo. Ele é maravilhoso, né? Porque cabe para todas nós. Então, outra coisa que é necessário a gente reconhecer é que os problemas que são criados pelas pessoas que a gente ama, pela nossa família, a gente se preocupa, nós não devemos nos preocupar, é cada um por si, nós não somos responsáveis pelas decisões de terceiros, independente de ser familiar. Entende? Porque tem a lei, né, de causa e efeito. Então, infelizmente ou felizmente, cada um vai responder pelos seus atos, do seu comportamento, né? O auto-perdão, tá? Auto-perdão, para todos aí que falaram que se identificaram com as feridas. Então, não esquece, super necessário, tanto o auto-perdão, quanto o perdão aos seus genitores, as pessoas que fizeram com que você sofresse, com que você vivesse essas feridas, porque eles também não tiveram culpa. Eles não sabiam. Eles receberam também das feridas, né, gente? Infelizmente, tá? Quanto mais você esconde um medo, mais esse medo vai crescer. Então, é importante que vocês se abram para reconhecer. Tem medo? Tem. O que é que eu vou fazer com esse medo, sabe? Cuida desse medo, tá? Permita que o seu coração te dirija, que é a forma de você não criticar ninguém.
Porque se você vive o momento agora, você não vai perder esse momento agora criticando a outra pessoa. Você vai pensar no quanto ele é realmente importante. Agora. Não é importante olhar para outro, né? É importante olhar para si, tá? Então, quando é que você sabe que você está no caminho da cura da ferida? A ferida foi ativada, mas agora você curou. Como você sabe disso? Quando você for capaz de olhar para essa dor sem sentir nada. É isso que vai ser importante, tá? E tem a questão da máscara, né? Que eu dei assim, cada dor, eu passei para vocês aqui, cada dor possui uma máscara. E você passa a não usar mais a máscara. Quando você vê... Karen, que bom você aqui. Quando você percebe que essa ferida não te fere mais, você também vai se desfazer daquela máscara, né? Você usava a máscara, aí você vai tirar aquela máscara. A máscara da vítima, tá? E você vai passar a ver cada situação na sua vida como uma lição de vida, como uma grande experiência, porque você vai valorizar o momento presente, tá? O nome do livro, gente, é Curar as 5 Feridas. Vocês anotem aí que eu, no lugar de vocês, até comprava. Que livro maravilhoso, tá? Curar as 5 Feridas. A autora é Lise Bourbeau, uma canadense, está com 83 anos já. Aí o livro tem assim na capa, é Como Ultrapassar Rejeição, Abandono, Humilhação, Traição e Injustiça. Livro maravilhoso. Lá fala da cura, fala de exercícios, é que, claro, não ia dar tempo eu trazer isso tudo na live, né? Mas vocês entenderam, né? É identificar, aceitar, ter o auto-perdão, perdoar essas pessoas que não sabiam o que estavam fazendo. Agir com o coração, agir pensando no momento presente. Isso tudo vai ajudar vocês a sair desse sofrimento, dessas 5 feridas emocionais. E pasmem, né, com o que eu trouxe aqui, que nós temos pelo menos 4 feridas emocionais. Oi, Gi, que bom que você veio. Eu tô no finalzinho já, viu? Quase 2 horas de live já. Então é isso, crianças. Tem alguma pergunta, crianças? Sobre as 5 feridas emocionais ou sobre o ego, que a gente falou bastante sobre o ego. Ah, estava em aula. Ah, a Elisa falou que estava lá com você. Hoje é segunda-feira, né? Dia de aula, isso. Tem alguma pergunta? Já se escreveu o nome do livro? 5 feridas. Vou assistir também. Ah, que bom. Vou assistir depois. Sim, essa live tá muito boa porque eu entrei profundo na questão das 5 feridas emocionais. O livro é Curar as 5 Feridas, tá? Ah, que bom, escreveu, né? Olha, vale muito a pena comprar esse livro. Vale muito a pena. Livro maravilhoso. E essa autora, ela já trabalha com esse tema há mais de 30 anos. Então, ela tem outros livros sobre o assunto, só que esse está bem mais atualizado. No início do livro, ela já fala. Então, esse eu acho que é o mais importante da carreira dela nesse assunto, tá? E a gente precisa olhar para isso. A gente precisa olhar para o jeito que a gente construiu a nossa personalidade, né? Porque, na verdade, é isso. Nós construímos a nossa personalidade como pano de fundo essas feridas emocionais. E todos nós temos, porque havia muita rigidez na maneira de se educar os filhos.
Até as surras, né? A gente falou sobre as surras, que infelizmente os pais davam surras nos filhos como se fosse algo normal para educar, né? Hoje em dia é bem menos, eu acho. Pelo menos eu não vejo falar. Então, gente, não tem mais perguntas. Vou ficando por aqui. Assistam do início quem pegou pelo meio, porque a live tá muito interessante, tá? Um grande abraço para vocês. Muito obrigada por estarem aqui. E na próxima segunda-feira estou aqui, 19h30. Beijo!